a live de hoje, a gente falar um pouquinho sobre como é que está a medicina, como será, para onde ela vai, para onde ela caminha, né? Ontem eu fiz uma live, eu vi que você também assistiu, e a gente estava falando um pouco sobre a desinformação, né? E hoje eu fico muito triste, porque às vezes você vê o paciente chegar no seu consultório com um arsenal de informações, muitas das quais através do grande e poderoso Dr. Google, e uma outra parte das mídias, das redes sociais, que eu acho que são úteis, mas também são um veículo de disseminação da desinformação de uma forma brutal. Então hoje você vê de tudo, você vê promessas mil, em parte por parte de profissionais, em parte de algumas pessoas que se dizem profissionais que eu não considero como profissionais, mas você vê aí que hoje a magia está solta, né? A magia está solta. Harry Potter que se cuide, né? Aliás, eu acho você parecido. Você sabe que eu acho você parecido com o Harry Potter. Se você botar um óculos quadradinho, redondinho, você fica. Não, o pessoal fala que eu pareço o Hagrid. O Hagrid. Ah, isso é maldade. Maldade. Isso é povo que está com inveja. Mas, Renato, você falou um negócio importante, porque assim, tudo ganhou escala, né? Então hoje a velocidade da informação e a capilaridade ela é muito maior. Então, antigamente, se a gente queria informação, a gente tinha que buscar muito, nem sempre achava alguma coisa. Eu me lembro de estudar por livros de medicina que estavam defasados 8 anos, sim, 10 anos. E se você o que a gente tinha. E se você quisesse ficar um pouco mais atualizado, você tinha que pedir o artigo lá na biblioteca. Aí lá, eles iam lá nos jornais, pegavam o artigo, essa revista, você pedia a revista. E aí depois você ia atrás do arquivo. Nossa Senhora! Aí iam fazer uma xerox para você. A gente tinha que pagar, né? E aquilo já não estava tão atualizado como hoje. Por exemplo, publicou agora, você vê agora. Exatamente. E isso é uma coisa que, assim, ela essencialmente é boa. Só que o problema é o que você está falando. A truncagem de informação, a crença. E eu acho assim, Renato, uma demanda por publicação insana. Que fez cair a qualidade enormemente das publicações, fazendo com que a gente tivesse um manancial de coisas que não têm valor, né? Mas que são facilmente encontradas, são disponíveis. Porque, entenda, eu acho a rigor bom que a gente tenha essa facilidade de difusão. Sim. O que eu sinto falta, Renato, é de crivos. A gente perdeu reserva moral em todo sentido, inclusive nesse. Verdade. Né? Eu estava conversando hoje com uma paciente minha falando, nós sofremos hoje com uma coisa que eu gosto muito, que é o marketing. Eu acho o marketing e propaganda ciências fantásticas, fantásticas mesmo. Sem dúvida. Só que como tudo na vida, quando é usado para o lado ruim, né, você acaba tendo problema. Então, esse ponto, eu sinto falta, Renato, porque hoje em dia, até para nós, fala sério aí, ó, vou largar essa pergunta para você. Até para nós, para estudar, encontrar informação de qualidade, você não tem dificuldade? Fala aí, pessoal. Sim, sim. E é aquilo, a palavra mágica que você colocou aí chama crivo, né? A gente está, olha, te juro por Deus, por tanta coisa que eu ouço, até, você falou bem, até para nós médicos nós temos uma certa dificuldade de encontrar. Você encontra um artigo científico falando um determinado ponto e você vai encontrar 2 ou 3. Boa noite aqui da Austrália. Boa noite. É o Jacob. O Jacob, nutritionist. Jacob. Isso. Então, é aquilo, você encontra 2, 3, 4, 5 mil artigos falando contra, e aí você, né, eu vejo muito isso, uma questão, por exemplo, da melatonina, né? Melatonina é uma coisa que muita gente me enche o saco quando eu falo. Teve o dia lá dos dedinhos que eu mandei a merda também. Então, é aquilo. Mas eu, graças a Deus, eu estou vendo hoje... Foi por causa da melatonina? Foi, Renatão? Não foi. Nem compensa falar, porque já a pessoa acho que até já me cortou, já me excluiu, graças a Deus. Mas assim, eu vejo hoje
outros médicos expoentes começarem a falar da melatonina também, coisa que eu já venho falando há muito tempo. Isso não quer dizer que eu sou o as da melatonina, não. Mas eu me interesso, eu estudei, procurei ver, existe sim muita publicação científica. Melatonina é um exemplo. A LDN, a naltrexona em baixa dosagem, é um outro exemplo. Às vezes já discuti com colegas meus aqui do HC, que não concordam com a postura, mas eu respeito. Eu acho que nós temos espaço para poder atuar e discutir, e desde que haja um argumento válido, né, que venha de uma pessoa séria, você ouve. Né? Quantas vezes eu não ouvi de um amigo meu lá do HC, que eu respeito bastante, Renato, mas olha, pensa bem isso daqui, assim, assim, me chamou a atenção de um aspecto interessante. Eu vou pesquisar, vou estudar. Então você vê que é uma crítica, não é aquela crítica embasada em não acredito, eu não acredito, não acredito, não acredito. Mas por que você não acredita? Porque não acredito. É simplesmente não acredito. Isso é absurdo. Então, dá vontade de mamar pra puta que pariu, né? E eu vejo assim, eu sei que você tem uma escalada parecida, mas assim, porra, são quase 40 anos de formado. Ralei pra caramba. Tive uma formação que eu julgo assim, maravilhosa, fiz residência, depois tem tantos anos de atuação como cirurgião, como trauma, como... Cara, e cada dia que passa eu vejo, e hoje, falando ontem da live de ontem, né, a Neuza está até aí, a gente falando sobre como mudou, né, mudou tudo. Você viu uma psoríase há 30 anos atrás, você vê uma psoríase hoje, o que eu faço de biópsia para suspeitas de psoríase, porque realmente é um quadro muito estranho. É uma lesão eritêmica descamativa, mas é uma lesão esquisita, diferente. Então, até o perfil das doenças mudou. Então, o que acontece? Depois de 40 anos, eu ainda me vejo em algumas situações e falo, não sei o que você tem. Não tenho ideia do que você tem. Né? Porque, puta, parece, mas parece e é outra. Aí você faz a biópsia, você manda para o laboratório, quando volta inconclusivo. Nem o cara do laboratório soube dizer direitinho o que é. Então, e aí eu vejo aparecer, né, na mídia, eu vejo aparecer na rede social, pessoas com um gabarito maravilhoso, com um curso de meia boca de 3 anos, 2 anos, 1 ano, se achando óculos curso e colocando uma série de inverdades e com uma legião de fanáticos seguidores. Você fala assim, gente, eu não estou entendendo. Aí outro dia um colega meu falou, você está com inveja? Eu falei, não tem inveja, eu admiro. Pelo contrário, eu admiro pessoas que têm legiões de seguidores. Procuro observar o trabalho dessa pessoa para aprender. Acho que a gente tem essa postura, já vi você também muito com essa postura. A gente é humilde, a gente tenta aprender, tenta ver, se não for em termos de conhecimento, mas como é que ele fez, como é que ele divulgou o trabalho dele. Então eu acho que esse lado legal das redes sociais. Mas quando você vê uma pessoa que fala um monte de asneira e você vê 200 mil curtidas naquele negócio, você fala assim, gente, realmente eu não estou entendendo mais nada. Não sei o que você acha disso. Renato, eu penso igual a você. E assim, é engraçado que eu já ouvi essa história da inveja também. Quando na verdade minha crise com isso é a crise de responsabilidade. Porque, no fim das contas, qualquer profissional de saúde tem função educacional. Qualquer um. Então, assim, eu tenho exemplos muito bons e muito ruins em todos os estratos, como a gente estava conversando antes. Ser médico, ou nutricionista, ou biomédico, ou fisioterapeuta, ou enfermeira esteta, eu tenho exemplos bons e ruins em todas as áreas. E o que me incomoda, Renatão, é uma coisa. Eu noto que algumas pessoas se voltaram exclusivamente para o que você acabou de falar. Trazer os seguidores virou uma pessoa de mídia. Não tenho nada contra. Mas então você faz assim, você para de atender. Você vira uma pessoa só de mídia, como alguns colegas já fizeram. Sim. Nós temos colegas médicos que eram bons médicos, mas que se tornaram pessoas de mídia que hoje não atendem mais. E que eles assumiram essa função de divulgação científica e está tudo bem. A questão é não deixar isso truncar, porque a gente tem passado uma crise engraçada, viu, Renato? Engraçado no sentido trágico, tá?
Você vê que eu me dou muito e gosto muito do pessoal, faço parte ali da Rebelião Saudável, né? Que é o pessoal que trabalha muito com essa coisa da low carb, da paleo, tá uma turma muito bacana que se dedica a estudar pra caramba. Ali tem pessoal muito valioso. E a gente tem discutido uma coisa. Algumas pessoas que tangenciam esse tipo de trabalho começaram a falar coisas que para nós são atrocidades científicas. E a gente entendeu por quê. Porque muitas vezes o que aquele público quer ouvir é aquilo. Então pensa assim, Renatão, alguém chega para fulano e fala assim, fulano, olha, você tem 15 mil seguidores, você pode ter 1.500.000. Se você parar de falar A e começar a falar B. Eu não sei qual é o grau de força mental que aquela pessoa tem para não entrar nisso. Aí entra o brio, aí entra o dinheiro, né? Entra as oportunidades comerciais. E é o que eu falo, cara, beleza, mas que fique claro que você deixou de dar o conteúdo para dar sua manchete. Fique claro que você é estúpido a ponto de achar que o Egov é diferente de Ozempic. Oi, Lili! Né? Mas não vai ensinar as idiotices para as pessoas, porque é engraçado, Renato, a gente vê no momento hoje, onde a fórmula é muito simples. Fale as coisas que dão carinho e alento às pessoas, por mais que elas sejam mentirosas e por mais que elas tragam prejuízo, né? Falou tudo. E é verdade. E é uma pena, porque, senhoras e senhores aqui presentes, eu acho que tem muita, como o Adolfo falou, tem muita gente boa, tem muito profissional em todas as camadas, estratificações da área da saúde ou não. Mas eu acho que hoje o comércio está muito forte. Você não falou uma palavra que eu considero muito, que é a ética, né? A gente tem que ter essa ética e que impede. A ética é aquela força escura, invisível, que te impede de fazer algumas coisas e você fala, pô, isso não está certo. E, lamentavelmente, hoje você não vê mais isso, né? Em boa parte dos profissionais, claro que você vê, mas não como se antigamente. Então, você vê profissionais, até como você falou, respeitados, etc., que esqueceram dessa ética e começam a atuar de uma forma diferente. Isso é triste. Isso cria, gente, nós estamos criando pessoas aí por fora, nossos pacientes, depende do que você fala, que não vão respeitar mais nada. Ah, não, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo. O que é bom para a obesidade? Se tivesse, a gente falou isso em uma outra live também, se tivesse uma luva de tamanho único para todas as doenças, a obesidade é um dos maiores exemplos, eu não precisava nem eu estar aqui, nem você, era só colocar a luva e estava tudo certo. E não é assim. O que é bom para você não é bom para mim, o que é bom para mim não é bom para você. E a gente está vendo uma tendência minimalista muito grande numa coisa altamente complexa que é o ser humano. As pessoas estão egoisticamente correndo atrás não sei do que, uma pressa absurda, não tem mais paciência, não querem entender que é um processo, que é um negócio que pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, como eu já vi com alguns pacientes meus. Então, chego num determinado ponto, desse de 1 ano, em 6 meses, o cara desiste e fala, não dá, eu quero mais, eu quero algo diferente, o doutor Renato não é bom. Mas ele esqueceu que ele melhorou nesse patamar, nesse. Mas não está bom, porque o que ele queria era esse, e esse ainda não foi atingido, por N motivos, por N razões, até talvez por uma incapacidade do Renato estar atingindo o resultado. Claro que tem, eu sou ciente disso. A gente erra, né? Quantas vezes eu errei, quantas vezes você errou, a gente erra, a gente tem noção, a gente procura errar o mínimo possível, com o maior cuidado possível. E, cara, você quer me ver irritado, ouvir a famigerada expressão, o desafio do X-Tempo. Puta que pariu. Quando eu vejo isso, eu fico puto. Principalmente na questão emagrecimento, né? Questão emagrecimento é o desafio da uma semana. Uma semana você vai ficar lindo, sem barriga, né? Você vai voltar a ver seu pinto, porque você não estava vendo mais porque a barriga estava na frente. Eu não sei, cara, o que é o fascínio que gera essa coisa. Né? Eu realmente,
Graças a Deus. Tem uma coisa que é interessante, né? Se você não vê seu pinto, ou porque sua barriga está muito grande, ou porque ele é pequenininho. Ele é muito pequeno? Né? Eu tenho uma certa barriguinha, mas o negócio é grande. Quando eu... Verdade. Gente, vou contar uma piada para vocês. Agora sim, não sei quem falou aqui que eu agora catar, agora eu ri. Mas é verdade. Foi a Lila. Eu tinha um problema sério de obstipação. E me alimento muito bem. Gente, eu como muito bem. E fiquei durante vários anos, a Edna agora está rindo também, vários anos com obstipação. Aí eu descobri a causa. Quando eu sentava no troninho, que a jeba caía dentro do vaso, pá! Ó, aquilo fechava que não passava nem vento. Conclusão. Eu sabia. Eu passei e colhei o bichinho e falei, não, vai só um pedacinho para não assustar o dito cujo, senão o fio-folho não vai deixar sair nem vento. Você pode contrair um pouquinho, gente, desculpa, mas é que hoje é uma live, eu tô irritado. Eu falei com o Adolfo, eu tô irritado hoje. Então, hoje mas solta, Renatão. Para falar, eu acho bom. Besterola. E falar palavrão. Mas é que eu acho. Mas, Renatão, sabe o que eu acho bom de você estar irritado? Eu fico feliz. Sério mesmo. Não por você estar irritado, entenda? É o seguinte. Eu cansei bastante de, nos últimos anos, ver um monte de atrocidade passar em brancas nuvens. Entendeu? Não dá para ser desse jeito. A gente precisa se manifestar mesmo, e se irritar mesmo, e falar, e se chatear e tudo mais. E eu tô achando bom começar a perceber hoje um certo contramovimento. Então, não é só você e eu que estamos chateados com esse tipo de tema. Eu vejo vários colegas também já se manifestando nesse sentido. Né? É porque é como se a gente tivesse perdido a essência da coisa, que é o cuidado da pessoa, da saúde e tal, para virar um processo puramente comercial. Né? Como falei, eu amo... Não, agora... Não, eu vi um comentário aqui, o Kid Bengala tá com inveja. Olha, e não é mentira, hein, gente? Não pode mostrar, mas não é mentira. Eu tenho hipotensão postural. Quem entende um pouco de anatomia e fisiologia vai entender por que me dá queda de pressão em momentos que eu fico muito alegre. Falta sangue para o cérebro. Realmente, falta sangue para o cérebro. Não posso ficar muito alegre, muito feliz. Mas, então... a gente precisa disso, Renato, porque o que aconteceu? Enquanto ninguém se manifestava, enquanto ninguém falava, enquanto as coisas foram andando dessa forma muito solta, um monte de porcaria proliferou. E esse monte de porcaria coloca as pessoas em risco. Eu falo, porcaria sempre vai existir, isso é normal, questão de gosto. Então, assim, o que é porcaria para mim pode não ser para você e tudo mais. Mas quando a gente fala em cuidado com a saúde, a gente está falando em responsabilidade. Perfeito. E isso me preocupa, Renato. Porque assim, ó, você não sabe quanto paciente eu recebo estrupiado por outros profissionais com essas propostas milagrosas e mirabolantes e, por sinal, em geral, caríssimas, muito mais caras até do que o próprio trabalho que eu faço. E que eu olho para aquilo e falo, mas como é que se caiu nisso? Mas é tudo muito revestido de 1000 papéis. Né? Tudo revestido de 1000 papéis. E se o colega tiver um RQE específico, então pronto. Aí parece que aquilo valeu tudo. Eu falo, gente... Sim. O Brasil, a gente tem um problema sério, Renato. Hoje em dia, especialmente. Diferente, porque assim, me permito dizer isso, diferente do seu tempo. Porque você tem o dobro de tempo de medicina que eu tenho. Então você pegou uma época onde uma titulação, ela tinha um valor. Hoje em dia é mais complicado. Então assim, eu vejo muito a coisa do profissional de papel. É aquele negócio, não importa o que ele sabe, o que importa é o que o papel diz que ele sabe. Só que o papel diz que ele sabe, quer dizer que ele saiba. Isso cria uma série de situações complicadas. Então, assim, não estou dizendo que não tem valor, não é isso não, por favor, ninguém me entenda errado. Mas o que eu digo é o seguinte, nós precisamos do mérito, do demonstrar que sabe e que faz e que aquilo funciona. Né? Então, assim, eu não consigo... Ah, não, mas o doutor fulano é isso, aquilo, aquilo outro. Às vezes, quando eu estou sem paciência, eu falo, ele é isso, aquilo outro.
fala um negócio que eu não vou falar aqui pro pessoal, porque não me interessa. Ele pode ser quem for, tá fazendo merda, eu tô vendo. Então, ele pode ser quem for, pode ser lá o Papa. O Papa é argentino. Né? Mas assim, ele pode ser qualquer coisa. O que importa é o seguinte, a gente precisa dar comprometimento do cuidado com a pessoa e do comprometimento com o resultado, seja franco e real. E eu sinto falta disso. Falando de crivo ainda, Renato, só para fechar isso. Quando a gente fala, por exemplo, em técnicas, em procedimentos, que hoje em dia tem muita coisa que você vai faz um curso de um sábado e domingo e sai realizando. Isso é meio complicado. A gente sabe disso. Você que é cirurgião sabe melhor ainda disso. Eu sinto falta, às vezes, de um crivo técnico mais específico. Eu acho tudo muito solto. Isso para todos nós profissionais de saúde. Eu acho tudo muito solto, sabe? Não, então, se o curso tiver aprovação do órgão tal, tudo bem, aí eu vou ver. Sim, como é que é feita essa aprovação? Quando eu vou ver, basicamente, a burocracia de papel. Não tem uma investigação, não tem uma certificação física, muitas vezes. Não estou dizendo que é todas as vezes, por favor. E isso me preocupa, entende? Então, é por aí. São muitas coisas que fazem a gente ficar nesse ponto de irritação, com as falácias, as informações truncadas, sabe? Eu só vou falar mais isso, Renato. Estou falando demais hoje. Não, pode falar. Mas vou passar para você. Porque quando se fala em desinformação, desinformação é um termo interessante. Mas a desinformação, ela prevê intenção. O que me incomoda mais não é isso, não. Porque a maior parte das vezes não vejo intenção. É desconhecimento mesmo. Então, assim, para mim isso é pior, Renato. Para mim isso é pior, porque para ter o conhecimento, bastava sentar a bundinha um pouquinho e dar uma procurada. Pois é. Porque, às vezes, você precisa de uma frase para refutar um monte de bobagem que você ouve e que muitas vezes ela está onde? Ela está lá no seu Guyton, no seu Berne, de 30 anos atrás, mas que o sabidão que estuda só por artigos que lançaram ontem, ele não viu. Então é complicado, sabe? Mas vai, passo a palavra a você. Não, é verdade. É que o Ardevino, nosso colega médico, falou uma coisa interessante. Né? Na nossa medicina vigente, falta conhecimento atualizado e bom senso. É verdade, viu, Ardevino? A gente que é meio antigo, o Ardevino também faz parte do time dos Crocodilo Dundee, né? A gente é antigo, assim, meio... Mas muito bom. É uma verdade, né? O que conta mesmo é a empatia e a experiência. O que é que ela colocou aqui? Quem é que está falando? A Zilvane. Hoje levei minha filha autista com questões gineco no enfermeiro do PSF. E foi um atendimento maravilhoso. Aqui o doutor Adolfo acabou de falar, existem maravilhas em todas as áreas. Não é só o doutor que precisa ser bonitinho, bom, etc. O enfermeiro pode ser um excelente profissional. Aliás, eu lembro de falar de IHC, eu lembro lá quando a gente passava na ortopedia, no pronto-socorro cirúrgico também, tinha lá o Luizão, era o maqueiro, né? Então chegavam aquelas ambulâncias, aí ele vinha. Ele era muito engraçado. O cara tinha 2 metros de altura, um negão, mas numa calma. O cara baleado, 36 tiros na maca, estirado ali, né? Ele entrava assim no pronto-socorro lá, parada. Aí a gente... Esse não sai. E realmente, o que fosse fazer, quer dizer, olha só a prática do Luizão. Quem for do HC... Observação, né? Vai lembrar desse negócio. O Luizão era um cara assim, profético. Ele já dizia, não vai resolver. Ou na ortopedia, tinha um outro lá, que eu não lembro agora o nome dele, tantos anos, eu era interno, não fiz ortopedia, residência, mas que você falava, eu acho que tem... Não, doutor, não tem fratura não. Olha, vai por mim que foi só um entorse. Mas não fiz nem raio-x. Não, vai por mim que é só um entorse, tá tudo certo, tranquilo. Ele era um maqueiro, ele não era nem enfermeiro, nem nada. Então, sabe, a vivência, a experiência. Eu acho que em todas as profissões, quanto mais tempo você lida com ela, você vai ganhando um certo traquejo, né? Quer dizer, hoje você vê um paciente, eu tenho certeza disso, você já tem janela para isso, você já sente aquele paciente
estado depressivo, aquele paciente que está com conflitos, seja no emprego, seja familiar. E você vai tentar criar, eu acho que o que a gente aprende na vida do dia a dia, dos anos que você está em profissão, é como ter essa percepção transformada em alguma coisa que seja útil ao paciente. E você consiga conduzi-lo na reversão dos problemas. Exemplo, estava ontem conversando com um pacientinho, o pacientinho tem um pouco de problema com bebida, um pouquinho de problema com cigarro, ele é um DPOC grave, é uma insuficiência cardíaca importante, bebe e fuma, e é difícil. E tem uma dinâmica familiar totalmente complicada. Então, quando ele vinha, viemos falando essa semana, eu falei, olha, vamos começar a entender uma coisa. Eu acho que eu vou morrer. Eu falei, você vai morrer. Se você está falando, você já fechou o seu diagnóstico, você vai morrer. Mas vamos entender uma coisa. Primeira coisa, seu ouvido não tem que ouvir, porque são os dois que primeiro ouvem o que sua boca fala. Você tem dois ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Você está fazendo exatamente o contrário. Você está falando demais para dois ouvidos que estão ouvindo demais também. Então, e o teu cérebro vai obedecer. Primeira coisa, teu quadro é grave, é importante, mas você não precisa ficar repetindo para você mesmo que não tem jeito, está grave, você vai morrer. Gente, esse feeling, ele vai vindo ao longo dos anos. Quer dizer, cada um de nós aqui, eu lembro, eu tinha 17 anos, a gente começou a fazer medicina. Com 20 anos, eu estava já no terceiro ano. Terceiro ano começa a clínica médica, né, no currículo antigo, você começava a frequentar o hospital. Com 21, você estava no internato, aí você era responsável por um paciente. E aí você começa a ver aquele cara que tem lá 60 anos de idade, olhar para você, molecão, com 20 anos de idade, e falar assim, então, doutor, com todo respeito, né, com aquela súplica, me ajuda, tal, não sei o que, você fala, caralho, opa, você é um moleque. Moleque, eu vejo meus filhos hoje, 20 anos, moleque, você queria tomar todas, namorar todas, enfim. E ali naquele momento, aquele choque, né? Ah, meu Deus, o que eu falo para esse homem? Eu nem sei o que ele tem aí, eu tinha que discutir o caso com o residente para ver. Mas olha o choque que a gente tem. Isso vai nos acompanhar a vida inteira, gente. Até hoje eu tenho paciente que eu sinto. A minha primeira paciente, o meu primeiro estágio na clínica médica como interno, quintonista, foi na moléstias infecciosas. Aí a gente ficou um período, durante todo esse período eu tinha um paciente que eu era responsável, era uma menina, e que ao longo do curso, quando estava no finalzinho do meu estágio, ela faleceu. Cara, aquilo me deixou assim arrasadíssimo. Os caras me acharam louco, porque eu peguei todo mundo ali da enfermaria, todos, não sei como eu consegui reunir todo mundo ficou ali, eu falei assim, nós vamos rezar uma oração para essa menina. E chorei, e todo mundo chorou, e uns choraram, outros riram, uns acharam que eu era meio maluco, quero que se foda, nós vamos rezar para essa mulher. E foi muito legal, foi uma vivência para mim. Aí depois eu vi, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um. Aí você passa pelo estágio de cirurgia, tiro, facada, baleado, machadada na cabeça, barricada. Brigou, caiu em cima da mesa, o pé da mesa varou o cara. E muito saiu, muito não saíam. Criança, 2 aninhos, 3 aninhos, faz massagem. Caramba, meu filho está com essa idade, eu já era papai, e estava num pronto-socorro dando plantão, já formado, médico, velho. Eu estava com 32, meu filho com 2 aninhos, e essa criança ali com 2 aninhos, eu falei, puta merda, é meu filho, como é que eu vou perder isso? Fiquei 2 horas, os caras lá, Renato, para, não vai voltar, não vai voltar. Só que tem que dar aqui dentro aquele alerta, você falar, puta, vou parar, né? Quer dizer, tive que parar, porque não voltou. E você fica arrasado, você tem que lidar com essa frustração. Então o médico também fica frustrado, gente. O médico também tem seus dilemas éticos, morais. Mas já pensou se a gente fosse enfrentar a nossa carreira médica entrando numa depressão a cada vez que você perdesse um paciente, que você não ganhasse a luta pela vida? Infelizmente não. UTI. Eu pertenço a uma época, você disse muito bem, eu pertenço a uma época que para dar plantão em UTI, eles preferiam 2 tipos de especialidade, anestesista e cirurgião, porque o anestesista sabia entubar muito bem, o cirurgião, mal também, a gente entubava bastante, e a gente tinha também uma outra vantagem, que era
o acesso tanto pelo intracate, na época, como a dissecção, a flebotomia, dissecção de veia, para acesso de infusão de grandes volumes. Então, a gente estava plantando UTI. Quantos pacientes de UTI eu vi morrer? Então, e você também, claro, Adolfo, eu estou dizendo, estou contando a minha historinha. Então, vale para nós dois aqui, gente. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai lidando com essas situações e vai aprendendo a ser humilde, vai aprendendo que a gente não é bosta nenhuma, tá? A gente é uma faísca, uma partícula de nada do universo, mas que você tem que fazer o melhor de você. Imagina se cada paciente que eu peguei, olha, foram muitos pacientes que eu peguei, o Renato é ruim pra caramba, então eu não vou mais passar consulta com ele. Gente, faz parte da nossa vivência. Tivemos muitos casos muito legais, né? Eu tive um caso de pronto-socorro uma vez, já como cirurgião, e eu salvei a vida do cara, não ganhei prêmio nenhum com isso, nem quero ganhar agora, mas só para contar uma história legal, né, das coisas impossíveis que a gente faz. O paciente chegou num momento de troca de plantão, um baleado, tiro no peito, precórdio. Caramba, eu falei, cacete. Tivemos que abrir o tórax, fizeram uma toracotomia ali na emergência. O material que eu tinha era a tesoura que a mulher lá cortava os cabelos para preparar para a neurocirurgia. Enfia aquela tesoura, fui quebrando as costelas para poder fazer a abertura. Quando eu abri o pericárdio, voou sangue para tudo quanto é lado. Tapinha que envolve o coração. Até que eu vi um tava jorrando, de onde saía do coração. Cara, é Deus iluminando. Juro por Deus, eu não quero ganhar prêmio Nobel com isso não. Mas o que eu fiz? Eu botei o dedo ali no buraco. Parou o sangramento, gente. Aí agora, como é que eu faço para levar esse cidadão para o centro cirúrgico? Com o dedo ali. Pegamos, olha só, peguei uma sonda vesical, sonda Foley, coloquei no lugar do meu dedo, insuflei o balão e fiz uma bolsinha de rapé ao redor da sonda Foley, fechei. Puta, aquilo fudeu o coração do cara, mas parou de sangrar. E pela própria sonda Foley, eu falei, bota a unidade de sangue aqui e vamos. O cara pegou tudo que é infecção que você possa imaginar, ficou internado quase uns 6 meses, mas não é que ele saiu. Mas sobreviveu. Não, é aquilo, é um cara que eu falei, puta, vai morrer, não tem jeito, tiro no coração. Foi uma questão de enfiar um dedo, gente. De um outro Renato, se não fosse seu dedo e a sonda, ele tinha morrido. Esse meu dedo tem outra história. Para quem gosta de história que o doutor Renato conta, doutor, quem toma calça é indicado tomar vitamina K2. É bom, né? É bom. Aí o Adolfo manja mais que eu, mas eu acho bom, senão você vai mandar essa vitamina K2 para outro lugar. E ela catar o cálcio para outro lugar. E K2 vai falar, vai lá pro osso. Mas aí, falar em dedo, chegou o R1, é o fudido na vida num plantão de residenciamento. Chegou um fecaloma de uma velhinha. A velhinha estava uma barriga que eu falei, gente, R1, idiota total. Falei, gente, essa mulher tá grávida. Falou, não, Renato, não tá grávida não. Tá cheio de bosta essa barriga, porque ela não tá cagando tem 15 dias. Eu falei, nossa senhora. R1, quem é o R1 que vai fazer a quebra do fecaloma? Quebra do fecaloma. A senhora encontra o fiofó, enfia o dedinho lá e você vai com o dedinho tentando quebrar o fecaloma. Aí quando você... Fecaloma é as fezes endurecidas que ficam ali. Gente, aí você quebra o fecaloma. Quebrou o fecaloma? Eu comecei a sentir... olha lá, R1 só sofre. Eu comecei a sentir um escape de gás úmido pela lateral do meu dedo. Mas sabe quando a gente abre Coca-Cola? Eu sentia que... Só que não parava. E borbulhando um negócio meio verde pelo lateral do dedo, foi quando a mulher falou, gente, ela escutou esse barulho sair do fiofó dela, ela falou, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí a velha começou a ficar agitada. A gente tinha uma sala própria para fazer isso, toda preparada, porque é azulejar até o teto, a mesa era aquela mesa para dar banho já, de metal, de aço, né? E a velha começou a rodar ali, ficar agitada, e eu com o dedo no fiofó da velha, falando, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Até que chegou uma hora que o Renatão não conseguiu acompanhar o fiofó com a extensão do braço dele. E aí a véia virou. E aquele jato marrom indo pela parede. Quando eu dei noção, eu vi que aquele jato em alguns metros ia chegar em mim. Quando eu pensei em fazer alguma coisa, não deu tempo. VUP! Tomei um banho de bosta, mas aquela bosta podre. Aí fui tomar um
banho, tomei um banho, saí do banho, nossa, tá fedendo merda ainda, tomei um banho. Aí quando eu achei que tinha parado o cheiro de bosta, voltei pro plantão. Coloquei aquela roupa, no HC tinha uma roupa laranja, a gente parecia cenoura, era um jalé, a roupa de cenoura era laranja, você ficava lindo naquele modelito laranjinha. Aí não tinha calça do teu tamanho, ficava com a tua canela de fora. Eu achei que eu estava tudo bem, até que percebi que quando eu sentava no lugar do pronto-socorro, o pessoal saía tudo. Aí depois de uma semana ainda tinha, Renatão, você está fedendo merda. Falei, pelo amor de Deus, já tem uma semana que socorreu. Falei, então faz o seguinte, joga gasolina e toca fogo, porque, cara, você está fedendo bosta pura. Então tem o lado bom, tem o lado ruim, isso é para descontrair um pouquinho você, gente. Eu estou muito revoltado hoje, eu estou revoltado demais. Tô revoltado. Renato, fosse teu colega nessa época, eu ia falar que você estava fedendo até o R2. Só de sacanagem. Toda vez que encontrasse. Mas, ô Renato, você quer ver um negócio? Você falou de uma coisa, cara, que pra mim é o que define, por exemplo, os dois maqueiros que você descreveu. É o interesse, sabe? Então você vê, né? Às vezes o cara ele não tem formação nenhuma. Ele está ali com uma função, digamos, mais básica, né? Não se aprofunda tanto, mas ele está interessado, né? Até o R6, ele vai falando, pronto. Ele está interessado, ele está ali presente de verdade, né? Ele começa a observar e você vê como a inteligência é uma coisa fantástica, né? Uma pessoa ali que, independente do seu grau de formação, vamos considerar que seja um grau de formação menos complexo, né, que tenha uma formação escolar mais simples, mas ele está observando. E isso se torna, além de peculiar, interessante, pode ser, inclusive, útil, né, Renato? Porque, querendo ou não, o olhar dele já virou de formação, né? Eu acho que é um cara que Deus iluminou para ele estar lá, e ele sabe que ele está lá para algum motivo. Olha, pode ter certeza, eu já conversei muito com esses caras assim. Cara, você tira lições de vida fantásticas. Por que você está aqui? Por que você trabalha aqui no pronto-socorro? Cara, eu estou porque eu gosto. Eu acho que aqui eu estou ajudando as pessoas. Você vê umas histórias lindas, lindas. De uma vida. O cara está lá, né, tipo, 20, 30, 35 anos, acaba aposentando nessas funções, mas o cara ama o que faz. Ele é simplão. Na simplicidade dele, ele ama o que ele está fazendo, ele ama de coração. Tanto coração, e é isso, ele presta atenção, guarda a informação, veja como a prática é linda. E já ensinava os mediquinhos, os candidatos a mediquinho, besta que nem eu, falava, eu acho que é. Não é não, doutor. Pode ter certeza, não tem fratura não. Pode só colocar uma talinha aí e manda ele para casa. E aí quando você fazia o raio-x, você tinha que dar, né? Caramba, tinha que dar o braço a torcer ao velho, porque o cara sabia. Ó, estou mandando um abração aqui, o Paulo Sobral. Grande Sobral. Cara, é fantástico, ô Renato. Ó, você, pelo menos a gente já riu um bocado, você já tá mais tranquilo, né? Tá mais em paz. Vocês já ouviram o pessoal da higienização conversando com a PED? É sensacional. Bom, eu nunca ouvi, não sei. Depois conta pra nós aí, Guilherme. Ela vai contar pra gente, Renato, quando ela fizer aquela live com a gente sobre câncer. Tá criando ela vai coragem fazer. ainda. Tá criando coragem, ela vai fazer. Porque a Lili, ela tem tanta coisa para contar e tanta coisa para ilustrar as pessoas, que eu tenho certeza que na hora que ela topar fazer, ela já topou, ela tá pegando o momento, né? Joia. Na hora que ela for fazer isso com a gente, Renatão, eu acho que vai ajudar muita gente, acho que vai ser fantástico, vai ser iluminador, assim, das mentes das pessoas. Amém. E é o que a gente tem que fazer, né? Renato, falei o que? Tô criando coragem. Não, a gente tem toda a calma do mundo, Lili, não tem pressa, não tem agonia, não quero te estressar para você acabar de mudar de ideia, então vamos lá. Mas, Renato, porque a gente falou sobre a questão da educação, da orientação, nossa função, né, de educar as pessoas. E justamente quando a gente sai disso, eu acho que a gente perde. Então você vê, quando você conta as suas vivências que você teve ao longo da profissão, e isso serve para o pessoal ver como é que é o nosso lado, né? Porque tem isso também. O lado do profissional, ele muitas vezes não é visto. Sim. Porque
de alguma forma cultural, aí, ao longo do tempo, criou uma ilusão de que nós tenhamos algum tipo de poder especial, algum tipo de divindade que a gente não tem, né? E isso acaba deixando a gente numa situação muitas vezes complicada. Porque eu imagino você passando por qualquer perrengue desse tipo, o pessoal tem que lembrar, pessoal, o Renato está lá no pronto-socorro atendendo, passa um perrengue desse, mas logo depois já vem outro. Ele não pode parar para chorar, não, sabe? Ele não pode parar para ir refletir ali na varanda. Poxa, e agora? O que aconteceu? Não, porque já tem outro para resolver. Então, é um tipo de processo que também, se a gente não fizer assim, a gente acaba ajudando menos gente, acaba não alcançando, ou no caso, quando é atendimento clínico, a gente acaba não conseguindo pagar as contas, né? Que foi ontem ou foi hoje que saiu uma paciente e entrou um outro, né, no consultório. Aí ele chegou e fez, mas não tem intervalo, não? Aí eu falei, intervalo é no óbito. Por quê? Porque eu já estava com o horário em cima, então saiu uma paciente e entrou um outro. Né? Sim, então a gente vai... Né, e isso é importante, porque pensa assim, Renato, tira pelo consultório hoje. Vamos sair agora da vivência do pronto-socorro, que é muito mais intensa, né? Me bota aí que você atenda, sei lá, 4 pessoas de manhã e 6 pessoas de tarde, tá? Digamos, ou um pouco menos, ou um pouco mais, dependendo do tempo que você vai dedicar. Então, tem 10 pessoas vindo para nós, mas para cada uma delas nós somos só um, né? E às vezes o pessoal não lembra disso. Então acho engraçado, Renato, quando chega para você e fala, ai, doutor Renato, porque minha irmã, quando ela veio, ela passou por isso e aquilo. Ela espera que você lembre quem é a irmã dela, qual é o nome da irmã dela, qual foi que vocês conversaram. Pessoal, isso não é humanamente impossível, mas é... Não é difícil, é difícil. E quando vem assim, fala, não, eu passei com o doutor fulano, como se existisse apenas um médico no planeta e o outro que é o fulano. Então aí você fala, porra, o Adolfo, o Adolfo eu conheço. Aí passa, e você passa o doutor Renato, o doutor Renato eu conheço. Pronto, não tem mais médico no planeta, só Adolfo e Renato. Aí é fácil. Renato. Agora, o cara, tipo, lá no Ceará, ele passava com o doutor Germano no Ceará. Aí eu falei, entendi. Mas tem uma outra história muito legal, essa daí eu lembro. Eu preciso contar, porque eu já estou revoltado, Eu tava na Joga duro, Renato, tá bom demais. Pronto-socorro em querido professor Dário Birolini. Ele chegava para passar visita. Então a gente, de manhãzinha, terminando o plantão, já amanhecendo o dia, você tinha que preparar os caras, porque ele queria saber o que estava ficando ali no pronto-socorro. E naquela noite, tinha um paciente que ficava, era um neurológico, então o neurológico tem N situações. E ele ficava, que é isso, é triplicado. Você precisa lembrar até da vizinha, da avó e da mãe do paciente. Que é pediatria. Pois é, verdade. Até do nome do cachorro você vai ter que lembrar. Verdade. E o paciente neurológico, tem algumas vezes que ele fica doido mesmo. E a gente estava lá, né? É claro que, tipo, 1h da manhã, 2h da manhã, começa a cair o movimento, depende do dia, não vem mais nada até às 7 da manhã, tem dia que não tem intervalo. Fim de semana, geralmente, você não tem tempo para respirar, você fica a noite toda trabalhando. E era plantão de 24 horas, dava 24 por 24. 24 horas de plantão, 24 horas descansando, 24 horas. Durante 3 meses é essa vida do cirurgião lá. E aí, no meio da madrugada, esse cara neurológico chegou e ficava, ai, filha da puta! Ô, filha da puta! Ô, Neidinha, sua filha da puta! E meu amigo, eu tinha um amigo, nossa, Renatão, não tô aguentando mais esse cara. Renatão, não tô aguentando mais esse cara, quero dormir, hoje a noite tá gostosa, nadando. Filha da puta! Aí, de repente, parou. Falei, caramba, ele matou o velho, matou o cara lá, sei lá, ele fez alguma coisa. Quando eu vou lá, ele tá com um esparadrapo na boca. Mas deu pra gente dormir. Aí a gente dormiu. Aí aquela correria de manhã, professor Dário, vem. Aí chegou o médico, o professor chegou. Aí começou a passar a visita. Talvez, pena que eu acho que não tem nenhum colega meu que presenciou isso, mas se alguém presenciou, talvez um dia lembre. Vai ficar gravado isso. No meio
visita, chegamos no neurológico. Chegamos no neurológico, o cara lá com um esparadrapo. Aí ninguém lembrou de tirar o esparadrapo. Aí o professor Dário falou assim, isso eu acho, aquele jeitão dele de italianão, né? Isso é um absurdo, isso é um desacato à humanidade. E deu uma lavada na gente que achou assim, nossa, deixou a gente lá no chão. Aí ele tirou esse esparadrapo. Quando ele tirou esse esparadrapo neurológico, filha da puta! Ele botou esse esparadrapo de novo. Eu falei, então, em alguns momentos a gente tem que esquecer que isso existe e vamos embora, vamos continuar a visita. Aí esse professor Dário, me perdoe se um dia o senhor ver isso, eu contei, mas eu sei que o senhor era um mestre, um cara querido, amado, idolatrado, que eu amo até hoje. Operou meu pai teve uma hernia inguinal, meu pai passou um momento quando teve pós uma transfusão de sangue, ficou com cirrose, ficou com ascites e tinha uma hernia inguinal. Aí eu levei, quem operou foi o professor Dário, nossa, o cirurgião, o mestre, mas essa história ficou na minha cabeça. São coisas que acontecem no nosso dia a dia. Você deve ter uma infinidade de histórias, cada um dos médicos que aqui estão, eu sei que tem história, até o Arbezinho deve ter muita história engraçada para contar. Então a gente tem o lado bom, a gente tem o lado tragédia, a gente tem o lado alegria, a gente tem o lado tristeza. Isso é a vida do médico. Agora, o que me revolta, está quase terminando o nosso tempo de conversa, é que às vezes vê o que você falou aí, o camarada faz um curso de um final de semana e acha que virou o concurso da especialidade, e agora de qualquer coisa. Né? E aí você fala assim, puta merda, onde nós estamos? Eu não sei responder, sabe, Renato? Não sei responder. Esse é onde nós estamos. O que eu noto é que, com o tempo, o filtro prático ele vai acontecendo, né? Então a gente percebe que, aos poucos, muitas dessas propostas mirabolantes e que não são reais, elas vão caindo. O problema é quando a indústria se interessa por elas. E nós estamos vivendo isso agora, né? No exemplo que eu já citei, que eu não vou citar de novo. E antes que alguém tenha a cretinice de dizer, ai, Adolfo, você é contra o Ozempic, contra o Wegovy. Não, eu não sou contra nada, pessoal. Eu sou contra o uso errado. E posso dizer para vocês que 90% do uso hoje é errado. E porque eu estou arredondando o número para eu ser bonzinho, tá? Então, assim, esse tipo de coisa a gente precisa lutar contra para tentar trazer de novo o que seja real e a própria discussão. Porque outra coisa que me incomoda, Renato, vai ficar para outro dia, mas eu vou lançar isso aqui. Me incomoda muito hoje essa impossibilidade da discussão para todos os temas. Nós vimos isso demais durante o processo de pandemia, né? É como se emanasse a verdade de alguma fonte iluminada e todo mais que tivesse ao redor é merda. Eu falo, poxa, mas não dá. Porque as pessoas que estão ao redor questionando são pessoas valiosíssimas. O mínimo que tinha que acontecer era a discussão. Perfeito. Né? Isso era o mínimo. E isso vale para tudo. Então hoje quando eu vejo assim, não, porque como nós já sabemos um caralho. Então é igual de como nós já sabemos, não. Quando começa a conversa assim, numa discussão, né, sobre algum tema, eu já fico meio puto. Porque assim, uma coisa eu e você aqui estamos conversando, dois amigos, sobre uma coisa que a gente falou antes, e a gente já diz assim, não, o que a gente já conversou a gente sabe, porque a gente sabe. Mas outra coisa é o cara chegar e já abrir a conversa querendo afetar uma garantia para ele poder lastrear tudo que ele vai falar de porcaria naquilo ali. Perfeito. É como a ideia cretina de... Não é? É como a ideia cretina de dizer, como sabemos que a obesidade é uma doença crônica, então o uso do medicamento para o resto da vida é normal. Vai pra merda que não é. Né? Então, assim, é isso, Renato. A gente está precisando voltar a ter os debates, voltar a ter as discussões, colocar o contraditório ali, trazer argumento prático. Parar de dizer assim, mas eu tenho um artigo aqui que fala tal coisa, outro fala, eu tenho um que fala o contrário, sim, e aí? Vai botar a mão na frente e ver quem é que cospe primeiro? Porra! Então, realmente. Então, Renato, eu compartilho da sua irritação. Hoje estivemos irritados juntos. Você vê, o papo da irritação correu tão rápido que a gente já chegou quase no finalzinho da live.
Já vamos terminar. Palavras finais. Isso agora, tipo, é normal. Olha, é isso mesmo. Né? Pois é. A Líria. Renatão, faça suas considerações, então, finais, Renatão. Gente, hoje foi um papo pra lá de agradável, porque, olha, eu tô saindo calmo. Foi o meu papo, chamo Papo Rivotril. Eu tô saindo calmo, tranquilo, né? Não vou mostrar dedo pra ninguém. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, vai o dedo. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ponderar muito o que está acontecendo hoje. O ser humano é um bicho complexo. O ser humano é uma dádiva. Como eu falei ontem, nós estamos, do mesmo jeito que a gente evoluiu, a gente está conseguindo destruir nosso planeta. Eu acho tão triste isso. E quando a gente anda por aí e vê, né, Papo Rivotril, gostei. É verdade. Quando a gente vê, eu vejo lixo na rua, garrafa plástica jogada no chão. Como a gente está desrespeitando o mundo que nos acolhe. E aí nós estamos com tantas doenças geradas por nossa incapacidade de gerenciar isso adequadamente. Houve alguns comentários da live de ontem, um deles foi mais ou menos isso. Mas esse povo que fala aí de ambientalismo, são tudo louco, fatalistas. Não é fatalista. O planeta Terra já passou por muita coisa muito pesada e sobreviveu, e com certeza nós vamos sobreviver. Mas a gente podia fazer uma coisa digna para que os nossos descendentes não nos acusassem, como eu falei num dos posts que eu coloquei ontem. Daqui a alguns anos, daqui a uns 30, 40, 50 anos, nossos filhos ou netos vão dizer assim: porra, vocês fuderam esse planeta. É a mesma coisa com relação à saúde, é a mesma coisa com relação a todas as outras profissões. Temos o lado bom de uma profissão, o lado ruim. Minha revolta hoje é com o lado ruim da profissão que eu exerço, que eu vejo a venda de milagres que não existem, mas que são acreditados como verdadeiros milagres, e que é a poção mágica que vai curar, que vai fazer o que ninguém fez. E não é bem assim. Nós temos dificuldade, nós temos o nosso momento de não saber. Eu não sei o que você tem, mas vou me esforçar de todo custo. Se você quiser esperar eu conseguir entender, eu vou fazer o possível, porque é o que é a nossa vocação. Eu sei que o Adolfo pensa assim também. Vamos dar o melhor de mim para tentar resolver. Pode ser que eu não consiga. Pode ser que saia de mim e vá para o Adolfo e resolva. Pode ser que vá para o cara aqui da esquina e resolva. Sim, acontece. Né? Mas pensem um pouquinho quando você vê uma coisa muito boa, muito milagrosa, muito tipo desafio de uma semana você conseguir fazer o que você não fez uma vida inteira. Comece a pensar nisso. Tá? Um beijo no coração de todo mundo que acompanhou essa live. Foi uma live para mim muito divertida. Falei palavrão pra caramba. Eu acho que é isso que foi o efeito do Rivotril. Falei mesmo, falei até da veinha com a bosta que me deu de banho. Caloma. Cacilda, eu fico muito grato a todos vocês. Vocês são amados também, da mesma forma que eu estou vendo aí o pessoal dizendo que vocês são queridos. Vocês também são por nós queridos. São queridos que a gente quer compartilhar sempre alguma coisa boa. Espero desta live de hoje tenha ficado coisa boa para vocês também. Tá bom? Adolfo, aí você fecha. Cara, eu agradeço a você por estar aqui comigo toda quarta. Você sabe o quanto é importante para mim isso. Eu fico muito feliz. Achei que foi catártico, assim. Deu para exorcizar um monte de coisa. Alguns que bom que te fez bem. Muito catártico. Você não sabe o que é catártico na tua cara. Pelo amor dos meus... Eu fui assim tomar banho. Caramba. Mas olha, que bom que te fez bem também. Pra mim também, né? Oportunidade. Agradeço o pessoal aí que acompanhou. Pessoal, muito obrigado, viu, por acompanhar. Renato, depois eu quero que você me ensine como é que a gente faz aquela live bonita no YouTube, passando slide e tudo mais. Você tem que fazer uma daquela também. Você tem que usar o Zoom, né? Se você viu lá, estava lá o Zoom. E o Zoom você tem que ter depois um software que faz a integração do Zoom com os streaming. Então você pode. Aquele programa, depois eu te passo direitinho, mas aquele programa me permite fazer live simultaneamente no Instagram, no YouTube, no Facebook e em algumas outras plataformas que a gente quase não usa, mas tem muitas plataformas. E você vê que ele teve até a opção de jogar a imagem do Instagram, que nós estamos aqui assim, vertical,
para horizontal. Só que assim, o que é ruim, às vezes as pessoas não entendem e ficam olhando assim, né? Tem que virar o telefone. Aí você vê. E é legal, porque quando você fica assim, aí você passa a transparência, você fica minúsculo no celular, mas o pessoal vê o slide bonitinho e tal. Então dá para você colocar um PowerPoint para mostrar, para fazer uma apresentação, uma aula. É muito legal, depois eu te passo. Tá Eu bom? achei muito bacana, muito sofisticado. Então, pessoal, valeu. Um beijo grandão, boa noite a todos que acompanharam. Renatão, beijo, valeu. Grande abraço. Até mais. Tchau.